Lucas 19, versículo 10. Os irmãos já encontraram? Hein? Que nos diz assim. Alguém pode ler para mim? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Outra tradução diferente aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A minha tradução, o que se havia perdido, né? Mas o entendimento é o mesmo. Nesta noite, o tema desta noite é a respeito do maior milagre. O maior milagre. Alguém aqui pode me perguntar: pastor, eu sei que é a cura de um câncer, é a cura de um leproso, é a cura de uma pessoa que não pode andar. Qual é o maior milagre? É a ressurreição, pastor. O maior milagre de Jesus foi a ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou mortos. Mas nessa noite eu vou trazer para vocês, e vocês sabem qual é o maior milagre de Jesus? Salvação. Fala comigo. Salvação. O maior milagre de Jesus. A maior missão de Jesus Cristo, Filho de Deus, na terra, foi reconciliar o homem com Deus através da cruz. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, nos diz que quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O homem que estava separado de Deus por causa do pecado de Adão, é alcançado por Deus através do seu Filho amado Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, porque a pessoa quando não conhece o Evangelho, a Bíblia chama ele de estranho. Estranho. Vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, que é Jesus. Jesus os reconciliou com a sua morte no seu corpo, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Inimigos de Deus, estranhos. Por isso que a palavra do Senhor diz, no momento quando aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, a palavra para aqueles que não forem, não vão ser reconhecidos por Deus. Mas será que Deus não conhece os homens, o ser humano que foi criado por Ele? Qual vai ser a palavra do Senhor? Não vos conheço. Por quê? Porque não vos conheço. Deus não conhece, porque todo aquele que rejeita o presente de Deus, que rejeita a oferta do Pai, que rejeita o sacrifício do Cordeiro de Deus, são estranhos, estão à parte, não são filhos, são criaturas. É por isso que o próprio Deus vai dizer, Jesus vai dizer, não vos conheço. Já pensou? E aqueles que fizeram muitas coisas para si mesmo, mas não para a glória do Senhor, fizeram muitas obras para mostrar-se a si mesmo, para ter benefício próprio de tudo que fizeram. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, também não te conheço. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, não vos conheço. A coisa estranhos para Deus. Mas a palavra nos diz que nós éramos, em outro tempo, éramos estranhos, inimigos no entendimento, quer dizer, você não sabia, não tinha ideia,
Você era inimigo, porque você rejeitava, todos nós rejeitamos, qualquer homem natural rejeita a ideia de ser um pecador e de precisar de um Salvador. Não é verdade? Mas é um pecador, nunca fiz mal para ninguém. É o Espírito Santo, quando entra dentro da gente, através da palavra, que nos traz esse sentimento, produz o arrependimento e fala para você: você é um pecador, você precisa do Salvador. Porque o homem natural não fez mal para ninguém, porque só pensa de uma forma natural. Então, em outro tempo, éramos estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más, as práticas más que fazem parte do cotidiano do ser humano. Agora, contudo, está falando agora, através da morte de Jesus Cristo, vocês foram reconciliados. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus não morreu em vão, né? Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que quando um servo de Deus morre e passa para o Senhor, a gente fica triste, é claro, mas nós louvamos o Senhor, nós cultuamos a Deus, nós cantamos. Por que isso? Porque nós temos a certeza do céu, a certeza da eternidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 3 e versículo 23 e o 24, porque todos, falando de todos os homens, pecaram, todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós não precisamos pagar nada para ser salvo. Fomos justificados gratuitamente por sua graça. O amor de Deus revelado em Cristo. O favor que você não merece, que eu não mereço. Nós fomos justificados por essa graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio de redenção que há em Cristo, por meio do resgate. Houve um resgate. O cordeiro teve que morrer, o inocente teve que morrer pelo culpado, e esse inocente era o próprio Filho de Deus. Morreu por mim, pecador. Aleluia. Amado, a pessoa pode falar: tudo bem. Tem pessoas que às vezes estão falando de Jesus para ela, aceita, diz, tá bom. Quer dizer, não tem jeito, é assim mesmo. Se não houver arrependimento do seu pecado, só ele diz, é assim mesmo, tá bom. Não é salvo. A salvação, ela vem mediante o arrependimento. Eu sou um pecador, eu preciso de Deus. Não é salvo só abrir a boca a falar. Às vezes achamos, a pessoa na hora da morte falou, quero. Mas se não houver arrependimento, mesmo na hora da morte, no estado de fragilidade, de que precisa de um Salvador, ele está perdido, morre sem Deus. Evangelho é isso, tem que ter arrependimento para obter esse perdão maravilhoso. Glória a Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio de resgate, por meio de redenção que há em Cristo. Aleluia, foi um preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que quando João Batista ficou observando, ele observava as pessoas que iam sacrificar, levando seus cordeiros, e de repente João Batista vê algo diferente, porque todo mundo levava o seu cordeiro para sacrifício pelo seu próprio pecado, e o mais pobre levava uma pombinha. Mas de repente João Batista viu algo diferente. Parece que João Batista viu Deus trazendo o seu filho como o cordeiro, e ele diz, eis o cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. João Batista viu Deus também se apresentando com o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, sem mancha, sem pecado. Jesus nunca pecou, na sua estada na terra, ele nunca pecou, era homem, mas era Deus. A Bíblia diz que ele em tudo foi provado, foi tentado, mas nunca pecou. Por isso que em Hebreu diz que por isso que ele sabe muito bem interceder por aqueles que estão aqui na terra, porque ele também foi tentado, ele sofreu. Ele conhece também a tua dor, ele conhece o teu sofrimento.
Aleluia, é o nosso Jesus que deu a vida por nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, agora está falando de Jesus Cristo, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aleluia. Ele era a oferta, ele era o sacrifício, e ele também era o sumo sacerdote, que penetrou no céu. Jesus, quando vai à presença do Pai, Jesus não vai com a mão vazia, ele vai com as marcas de sangue, ele vai com o sangue remidor, o sangue de resgate da humanidade. Penetrou nos céus. Retenhamos então firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Todo sacerdote, ele tinha um tempo de estar naquela função de sumo sacerdote. Depois que ele morria, outro substituía ele. Assim era. A lei dos levitas era assim, que havia no sacerdócio, morria, aí vinha o próximo, morria, vinha o próximo. Mas Jesus não é da ordem de Levi, da ordem sacerdotal dos levitas. Jesus é de uma ordem sacerdotal superior. Aleluia. Segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus veio, Melquisedeque veio antes de Levi nascer, antes da lei. Jesus era da ordem superior. E tem uma coisa: sumo sacerdote, ele morria, aí vinha outro. Já que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre, ninguém tira o seu sacerdócio, ninguém pode substituí-lo, porque Ele é o Senhor e vive para sempre, e a Ele honra e glória para todos sempre. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus vive, Ele está vivo. Mesmo que a gente, eu já sei, a gente tem que declarar com a nossa boca. Sabe por quê? Porque a nossa mente vai se enfraquecendo, o teu coração vai se enfraquecendo com aquilo que você vê, com as coisas desse mundo, e às vezes é necessidade de você declarar com a tua boca que Jesus é vivo, Ele ressuscitou dos mortos. Para quê? Para que o inferno saiba que você crê no Filho unigênito do Pai, que você crê no Jesus ressuscitado, que a tua fé ainda continua de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você libera essa palavra, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, aquela palavra vai e ela volta para você. Glória a Jesus. Tanto que quando você está triste, começa a cantar, começa a louvar a Deus, de repente teu coração começa a se alegrar na presença do Senhor, né? Volta para você aquela alegria de Deus. Glória a Deus. Jesus veio, o Filho de Deus, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aonde? No Éden. O pecado de Adão trouxe morte espiritual. O que é uma morte espiritual? Quando Adão pecou, no momento que Adão pecou contra Deus, comeu do fruto proibido, houve uma morte, a espiritual. O que é espiritual? Separação de um homem de Deus. E a outra morte, ele trouxe a morte física. A partir de Adão todos morrem. Então, todo homem ficou debaixo da maldição do pecado de Adão. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um homem morreu por todos, falando de Jesus, se um homem morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Jesus. Aleluia.
Se um morreu por todos, todos morreram. Então, amado, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Que a gente então deve viver para Ele, viver por aquele que morreu por nós. Temos que viver por aquele que ressuscitou por nós. Aleluia. Em 1 Coríntios 15 e 22, diz assim: porquanto, assim como em Adão todos morrem, a humanidade ficou debaixo do pecado por causa de Adão. Em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Fala assim comigo: em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus. Vão ter vida. Em Adão todos morrem, mas em Cristo existe vida, e vida com abundância. Eu e você somos de Deus, por isso que estamos vivos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Voltando ao texto do capítulo 19, eu li apenas o versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse capítulo 19 fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu tinha muitos obstáculos para ter um encontro com Jesus, mas ele não desistiu. Ele era pequeno, era de baixa estatura. A Bíblia nos mostra que ele subiu numa figueira brava. A figueira brava, ela tinha muitas folhas, era fácil de ser destruída pelas geadas. Dessa figueira brava era um fruto, ele dava fruto de qualidade inferior. Assim era essa figueira brava. E muitos dizem que ela nem dava fruto, era só folha. Zaqueu, ele queria tanto ver Jesus, que ele sobe a um lugar mais alto. Sobe em cima de uma figueira, vendo diante de uma multidão. Ele sobe na figueira para ver Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos em Jericó. Zaqueu era uma das três principais. Jericó, para ter uma ideia, irmão, era uma das três principais coletorias de impostos da Palestina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Era um chefe para cobrar impostos. Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis para arrecadar impostos. Tinha outras pessoas subordinadas a ele para arrecadar impostos. Arrecadava imposto para o governo romano. Ele tinha uma má fama no meio do seu próprio povo, porque ele estava levantando dinheiro para Roma, e o povo detestava ele. Zaqueu era um homem importante e também proeminente na sua região. Todo mundo conhecia quem era esse homem. Era um homem rico, mas apesar desse status social que Zaqueu tinha, apesar da sua riqueza, apesar da sua má fama entre os judeus, porque até para isso, amado, um homem rico, um homem de um status social, já tem uma dificuldade para se aproximar. Não vou, não, que é isso. Se ele quiser, ele que venha na minha casa. Ele ainda tinha uma má fama, ele tinha dificuldade de chegar perto do povão, porque aquele homem que vai chegando perto do povão, ladrão. Então ele tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades para chegar perto de Jesus. Mas ele tinha sede de Deus, ele queria conhecer Jesus. Você veja que o evangelho é para todos, para grandes e pequenos. Zaqueu era um homem que tinha toda uma condição para viver sossegado, tinha uma vida tranquila, mas ele tinha uma sede na alma, ele tinha uma sede dentro dele, uma fome de Deus, que o dinheiro não pode tirar, que as amizades não podem tirar. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu não tinha nenhuma doença física para ser curado, né? Mas a sua alma estava doente. Alma doente, tem tudo, mas está doente.
doente por dentro. O pecado é como uma lepra, ele vai corroendo o homem, destruindo o homem pouco a pouco. A lepra vai comendo, vai dando nos dedos, de repente vai caindo os dedos da pessoa que é leprosa. Dá na orelha, vai caindo um pedaço da orelha, nariz. A lepra é assim. Zaqueu tinha uma doença na alma. Ele precisava ser curado por Deus. Ele queria conhecer quem era Jesus. Só Jesus tinha um remédio para essa doença de Zaqueu. Só Jesus, amado. Pode-se ter tudo na vida. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas se você não tiver Jesus, você vai estar vazio. É por isso que as pessoas bebem tanto. Tem gente que se embriaga todo dia. Marido e mulher agem de uma forma de infidelidade todo dia, um com o outro. Tem um vazio na alma. Alguma coisa que se faz, há um vazio na alma. Zaqueu tinha um vazio, e só Jesus tinha um remédio para esse vazio dele, para essa doença. Só Jesus tinha perdão que Zaqueu tanto precisava, porque Jesus tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Por quê? Jesus é Deus. Aleluia. Uma vez Jesus foi questionado, porque ele perdoou o pecado de um homem paralítico que desceu do telhado. Carregaram ele, trouxeram ele, desceram ele com cordas, e o homem precisava de ser curado. Mas Jesus primeiro perdoou o pecado dele. Perdoados são os seus pecados. Ficou todo mundo escandalizado. A turma só queria ver milagre. Falava de salvação, né? O pessoal quer ver milagre. Se você convida alguém, vai no culto, Jesus quer te salvar, não interessa. Mas se você falar para a pessoa, Jesus vai te curar, vai te abençoar, as pessoas já querem ávidas. As pessoas querem algo material. Mas a cura da alma é muito maior, e é duradoura, é para a eternidade. Só Jesus podia perdoar. E aqueles homens se questionaram: como é que é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode, mas Jesus é Deus. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia! Jesus tinha poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para levantar o paralítico. Jesus tem poder para operar sinais e maravilhas, porque Jesus é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só Jesus tinha poder para dar paz ao coração de Zaqueu. Não uma paz passageira, mas uma paz duradoura. Só Jesus tinha salvação eterna. Só Jesus tinha salvação eterna, porque Zaqueu não queria ir para o inferno. Ele sabia que estava indo num caminho errado. Ele sabia que estava indo num caminho de perdição. Ele não queria ir para o inferno. Eu estava estudando esses dias, amados, quantas pessoas que se dizem teólogos, formados, formações, eu estava vendo, gente boa, bem formada, sabe o que eles estão declarando? Que falar de inferno é antibíblico. Inferno não existe. E se as pessoas vão procurar e acreditar naquela linha de raciocínio que ele faz, você vai junto. É melhor nem começar. É melhor nem começar. Inferno não existe, amado. Se inferno não tem, eu estou falando de um homem formado em teologia, pastores. Se o inferno não existe, então continuemos com a vida passada, continue com a vida errada, faça o que tu bem quiser. Continue com as práticas antigas. Amado, Jesus falou mais do inferno do que do céu. O inferno tem um fogo que atormenta, que não se apaga. E é para quê? Não pensa que o inferno está no controle do diabo. Não! O inferno é para sofrimento do diabo, de Satanás. É para sofrimento dele. Jesus tem a chave da morte e do inferno, está na mão de Jesus. É para sofrimento dele.
Quem é que vai para o inferno? Todos aqueles que rejeitam o favor, a graça de Deus. E eu fico olhando, meu Deus do céu, quanta gente enganada. E esse tipo de mensagem de pessoas que se dizem homens de Deus, pastores, está levando muito mais gente para o inferno ainda. É isso que o diabo quer que as pessoas falem. É isso que o diabo quer que eles preguem. Que não existe inferno. Que pecado que nada. Nada, não tem nada de pecado. Não é bem assim. O diabo quer que as pessoas pensem dessa maneira. Porque quando o homem ignora o inferno, quando o homem ignora a punição que vem para aqueles que desobedecem a Deus, ele cai no meio do pecado, ele cai no meio da imundícia e não está nem aí, até morrer sem salvação. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, e 99%, mais de 90% daqueles que creem na palavra, de pastores, igrejas cristãs, eles são favoráveis. Não existe o inferno. Existe o inferno. O inferno é para aqueles que desobedecem a Deus, que rejeitam a Jesus Cristo. O que vai levar o homem para o inferno é a rejeição do unigênito do Pai. Rejeitou Jesus, essa é a condenação. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Jesus, aleluia. Zaqueu não queria ir para o inferno. Pastor, mas eu tenho que ter medo do inferno? Todos têm que ter mesmo. Mas tem uma coisa, tu tem que ter mais amor pelo Senhor do que medo de ir para o inferno. Tu tem que amar mais o Senhor do que medo da punição do lago de fogo. Tem que amar mais a Deus. Mas o inferno é real. O inferno existe para aqueles que desobedecem a voz de Deus, o chamado de Deus. Se não, amado, Paulo teria morrido daquela forma em vão, decapitado. Homens de Deus morreram em vão. Para quê? Eu vou pregar o evangelho para um povo que não conhece. Se não tem inferno, se não tem inferno também não tem céu. Se não tem inferno também não tem o céu. Para quê? Homens deram sua vida, deram tudo de si, deixaram tudo. Homens missionários, homens de Deus, deram tudo de si para resgatar almas do inferno. Porque inferno é padecer para sempre longe de Deus. Homens se deram, homens deixaram tudo para trás por causa do evangelho. Eu me lembro a história do missionário que foi pregar no meio dos índios. Amado, a mulher dele me chamou, mas você vai para lá. Ele foi, Deus me chamou. Chegando lá, mano, sabe o que aconteceu? Os índios mataram ele. Porque era a tribo de canibais. Mas ele foi morto. A mulher dele veio. A obra não foi feita por ele, foi feita pela mulher dele que veio depois. Aleluia. Ninguém vai entender os planos de Deus. Às vezes aquele que pensa que está preparado, vai na frente, pensa que faz. Agora Deus vai entrar com o plano B. O plano B não, o plano A de Deus vem depois. Ninguém entende. A mulher dele foi que ganhou as tribos para Jesus. Aleluia! O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Às vezes Deus permite que o seu servo vá embora, para que aqueles que vivem possam ver a obra de Deus sendo realizada depois. Aleluia! Muitos homens de Deus deram a sua vida para resgatar milhares e milhares do inferno. Zaqueu não queria ir para o inferno, ele queria ser salvo. Aleluia! Nós vivemos num tempo que as pessoas não têm mais alegria de salvação, só tem alegria se receber alguma coisa. Se Deus mandar um recurso financeiro, se Deus mandar curar, se Deus abençoar o filho, se Deus fizer.
Se alegra porque você é um salvo. O teu nome está escrito no livro da vida dos céus. Aleluia! Já pensou? Um pecador como eu, um pecador como você, ter um nome registrado nos céus? E quando o livro for aberto, o teu nome lá está escrito. Aleluia! Ser salvo é maravilhoso. Dê valor para a tua salvação. Não te importa que os outros digam: ai, mas tu serve a Deus, mas não tem isso, não tem aquilo. Irmão, a vida não é ter coisas. Não. Nessa vida uns têm mais, outros têm menos. É assim mesmo. Depende da luta de cada um. Mas quem tem Jesus tem o céu. Quem Jesus tem o céu. Eu quero Jesus. Aleluia. Tem muita gente que é rica de dinheiro, mas é pobre, cego e nu. É a igreja de Laodiceia, que se achava, não era uma igreja, se achava muito rica, muito boa, muito pomposa. Jesus olhou para ela e falou: estou vendo que tu és pobre, tu és cega, tu está nu, tu diz que é rico e nada tem falta, mas você é pobre, é cego, é nu, você está longe. Aleluia. Mas Jesus veio para nos resgatar do pecado, para nos salvar, para nos dar direito à vida eterna, para que eu e você, pecadores, mas agora lavados com o sangue do Cordeiro, a gente possa ter direito à árvore da vida. Glória a Deus. A Bíblia diz no Apocalipse que a gente vai andar com Ele de vestes brancas, porque é digna disso. Está escrito. E andarão de vestes brancas, porque são dignas disso. Andar de vestes brancas com o Cordeiro. Aleluia. A igreja tem uma esperança. Zaqueu queria uma nova vida. E uma nova vida só consegue-se em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Não existe uma vida nova. Não adianta. As pessoas procuram religião, procuram filosofias. Eu tenho visto cada coisa. Pessoas até conhecidas procuram tudo. Mas não existe, amado, vida fora de Jesus. Não existe paz fora de Jesus. O restante é leviandade, é mentira, é engano. Satanás usa todos os meios de filosofias humanas para dizer para o homem: olha, não é bem assim. Aí querem tirar o crédito da Bíblia, né? A Bíblia não foi escrita por homens. Escrita por homens, mas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se não fosse de Deus, ela não teria se preservado, escondido, os rolos escondidos em caverna. O diabo pensa que não tentou destruir? Amado, pensa que o diabo não tentou destruir a Bíblia através dos séculos? Pensa, mas não conseguiu, porque Deus escondeu dele. Aleluia. Deus preservou para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus através da palavra. Glória a Jesus. Você pode declarar comigo nesta noite: eu sou salvo? Eu sou salvo em Jesus. Glória a Jesus. Quem pode declarar comigo: eu vou morar no céu com meu Jesus? Glória a Jesus. Zaqueu não desistiu, ele tinha um encontro com Deus. Zaqueu teve um verdadeiro encontro com Deus. Quando Jesus está passando com aquela multidão, tinha muita gente. De repente Jesus está andando e ele olha para cima. Era um encontro marcado. Olha só, alguém com sede, alguém com desejo de Deus, querendo conhecer, e o Salvador ali. Quando tem um coração assim, Deus tem prazer em ter o encontro. Glória a Jesus. Zaqueu, desce depressa. Tomou um susto lá em cima, né? Aquele homem pequenininho, lá em cima no meio do tronco, segurando o tronco, no meio das folhas. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Enquanto a multidão estava murmurando, amado, a respeito de Zaqueu, tem muita gente que gosta de correr a multidão, a voz do povo, né?
Diz um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. É nada, irmão, é nada. É a voz do povo que mandou crucificar Jesus, não foi? Crucificam. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a do povo. Cuidado com a maioria. Ai, mas a multidão murmurava a respeito de Zaqueu. Ah, esse homem é um ladrão. Esse homem usurpou. Esse homem prejudica o seu povo. Esse homem não presta. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Enquanto eles estavam nessa ladainha, Zaqueu queria conhecer Jesus. Aleluia. Zaqueu queria chegar perto de Jesus. Louvado seja Deus. Zaqueu estava num processo. Quando Jesus manda ele descer, oh, que encontro maravilhoso! Houve um processo de arrependimento na vida de Zaqueu. Zaqueu se encontra diante da graça de Deus encarnada, que era Jesus Cristo. Ele doou metade dos seus bens aos pobres. Jesus não pediu nada para ele. O arrependimento faz isso. O processo de arrependimento faz isso no coração do homem. Quando o homem quer Jesus, mas não quer deixar o pecado, não quer deixar, eu não vou para a igreja porque eu vou ter que deixar de beber, né? Tem que beber, tem que porque não tem arrependimento dentro dele. Porque quando o homem aceita Jesus e se arrepende, ele quer deixar tudo para trás para abraçar Jesus. Ele quer deixar o pecado, ele não quer mais nada, ele só quer Jesus. Não é verdade? Hein? Ele só quer Jesus, ele não pensa em mais nada. Zaqueu, ele abraçou. Jesus não pediu nada para ele, mas ele chegou já num processo de arrependimento, abrindo o coração. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. A obra do Espírito Santo estava sendo realizada no coração daquele publicano, daquele homem rico, que para muitos diziam, ele não precisa de religião. Uma vez um homem disse para mim na frente da igreja lá em São Vicente, eu não preciso disso aí, isso é para esse tipo aí, pessoas pobres, mendigas. Eu falei, o senhor também precisa. Todos nós precisamos de Deus. Zaqueu abraçou. Tinha tudo, mas era pobre. Ele precisava de Jesus na vida dele. Doou metade dos seus bens. Ainda num processo de arrependimento, promovido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que eu restituo quadruplicadamente todos aqueles que eu defraudei, aqueles que eu usurpei, aqueles que eu prejudiquei financeiramente, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele toma a palavra, assim dizia a lei, que tinha que haver restituição. Zaqueu se converte. Aleluia. Ele não foi para ver Jesus simplesmente de curioso. Tem muita gente que quer ver Jesus de curioso. Eu quero ver se cura mesmo, eu quero ver se tem milagre, eu quero ver esse negócio, Não! Ele queria conhecer, ele queria ter uma experiência nova de vida, ele queria mudar de vida. Porque aqueles que conhecem Jesus mudam de vida. Amém? Jesus olhou diante daquela conduta de Zaqueu, das suas palavras. Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para o Zaqueu também. Jesus vem para o rico, para o pobre, para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno. Não importa a cor ou sexo, Jesus veio para o ser humano, para a humanidade sedenta e faminta. Aleluia. A ovelha perdida foi encontrada, como as 100, a parábola das 100 ovelhas, né? Quando o pastor deixa 99 no aprisco e vai em busca de uma, né? Zaqueu era essa ovelha. Aleluia.
Por causa de uma, ele sai atrás até encontrar. A Bíblia diz que quando encontra a sua ovelha, coloca nos ombros e traz de volta para o rebanho. Aleluia. O pastor estava trazendo a ovelhinha chamada Zaqueu, assim como trouxe a ovelha chamada Joélio, chamada Iara nos ombros. Aleluia. Aleluia. Porque ninguém é digno, ninguém merece, ninguém é bom o suficiente para merecer o favor de Deus. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo, não. Porque eu faço isso. Você pode fazer tudo, mas vai continuar devendo. Assim é, mas é a graça. Foi através do sangue de Jesus que nossos pecados foram perdoados e purificados. Aleluia! Fomos salvos pelo grande amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A ovelha perdida foi encontrada, a dracma perdida foi encontrada, com a parábola das 10 dracmas. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma e começou a procurar. Acendeu a lamparina e varreu a casa, varreu e procurou a dracma que ela tinha perdido. Mas já tem 9. Todas são importantes. Zaqueu era essa dracma perdida. O filho pródigo, como uma parábola, o filho pródigo voltou para casa. Aleluia! Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Para o filho pródigo, a palavra do Senhor diz que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Salvação. Ainda que as coisas não dêem certo na tua vida, em algum momento da tua vida as coisas não estão se acertando, louva o nome de Deus pela tua salvação, louve o nome do Senhor, porque o teu nome está escrito. Se alegre em Deus, porque você foi escolhido pelo Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Imagina Zaqueu, depois daquele encontro, era um outro homem. As pessoas iam olhar para ele e dizer: aquele homem é outro, ele mudou, ele se encontrou com Jesus, ele não é mais o mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. O meu cunhado tinha tido já alguns problemas, mas ninguém esperava que ele fosse morrer. Mas quando o coração arrebentou, ele tinha uma certeza: era salvo. E quem é salvo vai se encontrar com Jesus. Aleluia. Vale a pena ter Jesus na vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.